Diz-nos o Novo Testamento que Jesus pregava o reino de Deus. Leio então para você essa síntese que aparece em Mateus capítulo 4, verso 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Quando nós lemos essa expressão, reino de Deus, o que é que nos vem à mente? Se você é aluno aqui em nossa igreja da Escola Bíblica Dominical, certamente já passou por vários trimestres estudando o reino de Deus. Estou seguro que a expressão reino de Deus faz todo sentido para nós, porque é o resumo de tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Todavia, essa expressão reino de Deus não tem um significado para aqueles que não a conhecem. Claro que a minha missão, a sua, a nossa missão, é sempre apresentar a Bíblia às pessoas de modo que elas entendam. É por essa razão que há tantas versões, porque, como os irmãos sabem, sendo a língua dinâmica, com o tempo aquela palavra cai em desuso. Temos disso inúmeros exemplos. Entendo que reino de Deus, por mais chocante que seja, é uma dessas frases. Mesmo aqueles que são alunos da escola bíblica, se eu perguntar em uma frase o que é o reino de Deus, vão ter alguma dificuldade. Já fiz esse levantamento. 90% dos membros de igreja não sabem dizer o que é o reino de Deus, conquanto seja central. Por quê? A palavra reino já não faz mais parte do nosso vocabulário. Nós não conhecemos reinos, exceto os decorativos, como o da Inglaterra. Por essa razão, entendo eu, nós temos que buscar uma expressão que faça justiça e comunicabilidade às gerações. E, para o meu entendimento, essa expressão é o Evangelho da graça de Deus. Jesus, então, está nos dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho da graça de Deus. Porque esse mistério, diz Paulo, que estava oculto, se revelou em Jesus. E este reino de Deus, ou Evangelho da graça de Deus, demanda de nós não somente a proclamação disto, como Jesus fazia, e o resumo que está aqui algumas vezes em Mateus, aparece também em Marcos e em Lucas e também em João. Ele percorria toda a Galileia, isso é, toda a região norte de Israel, ensinando nas sinagogas, isto é, nas igrejas, podemos hoje assim dizer, pregando o evangelho do reino ou o evangelho da graça de Deus e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Depois que faz isso, você está aí acompanhando, no capítulo 5, ele começa a dizer o que é a felicidade. Então nós começamos aqui com um choque, porque nenhum de nós aqui quer ser feliz deste modo. Nenhum de nós quer chorar. Nenhum de nós quer ser pobre de espírito. Nenhum de nós quer ser mansinho. Nenhum de nós quer passar fome e sede de justiça. Nenhum de nós quer ser misericordioso, mas justo. Nenhum de nós quer ter limpo o coração. Nenhum de nós quer ser pacificador. Nenhum de nós quer ser perseguido. Uma outra coisa, não, isso aí eu quero, estamos no caminho. Mas outras nós não queremos. É isso que eu quero dizer. Este evangelho no qual nós cremos é totalmente diferente do nosso evangelho, isto é, do senso comum, daquilo que as pessoas acham certo. Este é um grande desafio. Ser cristão, para usar a expressão de John Stott, é andar na contramão.
Quando o meu pensamento não está em contradição com o pensamento predominante no mundo, há alguma coisa errada com o meu pensamento. E o errado é que ele não é evangélico. O evangelho é radical. O evangelho mostra, por exemplo, que eu sou pecador. Isso aí eu não gosto de ouvir isso, não. Eu sou pecador? O que é isso? Mas diz que eu sou pecador. E diz também que eu, por mim mesmo, não consigo grandes vitórias. Tudo que diferentemente a gente ouve. E o evangelho diz que temos que amar os inimigos. Jesus, que negócio é esse? Amar os inimigos? Ele diz, se você ama quem ama você, todo mundo faz isso. Até os descrentes e idólatras fazem isso. Agora, amar quem persegue você? Nós não podemos nos acomodar à sociedade em que vivemos com os seus valores, alguns até valores bons, porque vieram dos evangelhos. Cuidado com as crianças, com as mulheres, com os desfavorecidos, é tudo do evangelho. Eles pegam, agora dizem que são laicos, mas pegaram do evangelho. É o evangelho que mudou o mundo das crianças, o mundo das mulheres, o mundo das viúvas, o mundo dos escravos. Foi o evangelho que mudou esse mundo e tornou o que há de bom nele se deve ao evangelho. Mas agora quer se expulsar o evangelho com alguns valores certos e outros valores errados. Por exemplo, se está bom para mim, está bom para você, então está bom. Não. Pode estar bom para mim, pode estar bom para você, mas se não estiver de acordo com o evangelho, está errado, está ruim, não é para mim. Jesus então nos apresenta aqui que esse evangelho da graça de Deus é para aqueles que entendem que são espiritualmente dependentes de Deus. Não, dependem de si mesmos apenas. Esse evangelho nos mostra que aqueles que choram sabem que vão encontrar conforto. Entende que chorar faz parte da vida, como temos tantos chorando. Esse evangelho nos diz que a felicidade está na mansidão e não na braveza. Um dia desse tinha uma menininha, bem pequenininha, quase que de colo, carregando uma mochilinha nas costas. E a mochilinha dizia, bravo. Eu não sei o que quer dizer, mas eu imagino que é uma valorização de quem é forte, de quem é bravo, de quem se impõe. Mas o evangelho diz, bem-aventurados os mansos, porque são eles que herdarão a terra. Bom, talvez alguns não concordem. Eu sempre digo assim, não é comigo. Resolva isso com Jesus. Comigo está tudo certo aqui, que eu estou lendo aqui. Eu poderia continuar com tantos aqui. Eu quero então destacar o limpo de coração ou puro de coração. Se você pegar esse texto, você vai ver aqui que tem um númerozinho. Esse númerozinho nos diz que isso aqui é um trecho, é uma citação que Jesus Cristo faz, coisa muito bonita, do Salmo 24. Vamos lá ao Salmo 24? Fiquem tranquilos que não vão ter às 13 horas, não. O que diz o Salmo 24? Em que nós temos a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Em outras palavras, quem é que Deus aprova no seu comportamento? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem é puro de coração? Puro de coração é aquele que, quando fala, a intenção do que ele fala está de acordo com o que ele fala. Eu digo então ao nosso pregador aqui, Eduardo, você pregou muito bem. É verdade. Mas qual é a minha intenção? Apenas elogiá-lo, fortalecê-lo, animá-lo na sua missão? Que é o fato.
Mas talvez eu quisesse, eu vou fazer isso com ele, porque um dia também ele vai me elogiar. Não sou puro de coração. Eu estou fazendo um negocinho. Oh, Senhor, nós te amamos tanto, já com a mãozinha estendida. Na verdade, não amamos tanto, nosso coração não é puro. Um favor que a gente faz por quê? Porque a pessoa precisa e o nosso coração se enterneceu de compaixão, ou quem lava uma mão, depois a outra lava a sua. Não houve pureza de coração. É disso que Jesus nos fala, puro de coração, é que aquilo que você faz não tem segunda intenção. Citei no culto anterior, depois você pode ver, por exemplo, uma empresa que faz uma ação para preservar o meio ambiente. É extraordinário, todas as empresas deviam fazer isso. Mas para que ela faz? Porque ela acha que todos nós, de fato, temos que nos compromissar com a defesa do meio ambiente, ou para aumentar os seus lucros? Aquele irmão que tem uma empresa e coloca lá um versículo bíblico, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Colocou porque crê e acha que todo mundo tem que crer nisso. Esse cara é crente, vou comprar com ele. Qual foi a intenção de ele colocar aquele versículo? Isso se aplica a tudo que nós fazemos como indivíduos e como igreja. Porque o Evangelho, essa é a minha tônica, bem singular, é algo radical. E essa radicalidade advém porque este Evangelho não é humano. Se fosse humano, seria igual ao Evangelho de Sócrates, ou de qualquer outro pensador ou religioso. Mas esse Evangelho tem uma procedência divina. É por isso que no capítulo 11, então termino, nós lemos uma oração de Jesus. Nessa oração de Jesus, em que ele agradece pelo Evangelho, ele agradece pelos seus discípulos, ele então faz uma oração, e nessa oração, ele então faz uma palavra de gratidão a Deus, no qual ele diz, olha, graças te dou, ó Pai, 11:25, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas, isto é, o Evangelho, dos sábios e instruídos que não são capazes de produzi-lo, e as revelaste aos pequeninos. A nós, aqueles discípulos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele quem o Filho, nós, graças a Deus, o quiser revelar. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é radical, porque ele é do céu para nós. Não é algo que eu faço com o meu pensamento e você faz com sua sabedoria. É um dom de Deus para salvar a todo aquele que crê. E esse Evangelho demanda de mim e de você uma vida radical. E a pureza, aqui mencionada, ou a limpeza do coração, demonstra esta profunda verdade. Quando eu era da idade aqui dos garotos que começaram a cantar hoje, como Pedro, né? Garotos, né? Feronomútil, teu filho pode, né? Eu morava numa casa, já contei isso daqui, de madeira. E então, eu acordava naquela época muito tarde. A gente muda na vida, né? Eu detestava acordar cedo, acordava muito tarde. E o sol já estava alto, lá pelas 9, 10 da manhã, eu estava acordando. E aí eu observava que no meu quarto, ligeiramente escuro, tinha uma fresta. E naquela fresta eu via a impureza. Que eu não veria se não fosse a luz incidindo. Aquela música que o coro masculino canta bem, né? Quero a luz alcançar. Então aquela luz mostrava aí. Então o Evangelho, entre outros aspectos, tem essa dimensão do convite a uma pureza radical. É por isso que Jesus diz,
ainda no capítulo 5, que se nós temos um desejo, e esse desejo é de infidelidade, é de homicídio, é de adultério, é de raiva, nós temos que tirá-lo, erradicá-lo. Nós temos que purificar o nosso coração, porque se nós não purificarmos, nós vamos dar concretude a este desejo. Um desejo ruim, eu e você temos que cortar pela raiz. Senão, esse desejo vai crescer no seu coração e vai levar os seus olhos, os seus pés, as suas mãos a fazer aquilo que a sua fé diz que não está certo, mas que o desejo é maior do que a sua fé. Jesus é radical. E se nós queremos viver o Evangelho, nós temos que ser radicais. Mas vale a pena. Jesus foi radical. O que ele colheu, somos nós. Se ele pregasse como qualquer outro, nós não estaríamos aqui. Mas porque ele foi radical na vida, na morte, na ressurreição, nos ensinos, nós estamos aqui. E ainda hoje, oramos ao Pai em nome dele. Nós não oramos porque ele falou palavras bonitas a Jesus. Nós oramos a Jesus porque ele é divino, é eterno. Vamos então ficar em pé.